Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai corrigir todos os exercícios das duas últimas aulas, tá? Então, bora lá, ó. Lá na aula de diluição, ficaram esses 4 exercícios aqui pra gente corrigir, né? Então, vamos lá. Na questão número 1, qual o volume de água deveremos adicionar a 60 ml de solução de sal de cozinha de concentração 40 gramas por litro, tal que a concentração diminua para 5 gramas por litro. Então, eu tenho uma diluição aqui, né? Eu tenho uma solução 60 ml, né? 60 centímetros cúbicos são 60 ml de solução. Então, isso aqui é meu volume inicial de solução. Nessa concentração inicial, 40 gramas por litro. E eu quero diminuir para 5 gramas por litro. Então, qual é a fórmula da nossa diluição? Concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Então, é só pegar os dados do enunciado e substituir, né? Então, aqui, ó, concentração inicial, 40 gramas por litro, tá aqui, vezes 60 ml. Repara que eu já converti 60 centímetros cúbicos para ml. Vai ser igual a 5 gramas por litro, que é a minha concentração final, e o volume final que eu quero saber qual vai ser o volume final da minha solução. Eu não tenho ideia, né? Eu sei que eu tenho que colocar água, mas não sei qual vai ser o volume final que eu vou ter. Muito importante a gente converter esse ml para litro, porque se aqui a concentração está em grama por litro, eu não posso trabalhar aqui com ml, a conta vai dar errada, tá? Então, eu já converti aqui, ó, para litros, 0,06 litros. E aí, eu vou jogar esse 5 para o lado de lá, isolando o volume final, multiplico, faço a divisão, eu vou encontrar o volume final, né, em 0,48 litros. Só que ele pergunta o quanto de água deve ser adicionado. Ele não quer saber o volume final, ele quer saber o quanto que eu vou ter que adicionar para eu poder ter essa concentração, tá? O que eu descubro aqui é o volume final, que são 480 ml, né? Mas o quanto que eu adicionei? Vai ser o volume final menos o que eu tinha no início. O que eu tenho de volume final é 0,48. O que eu tenho no início é esse 60 ml, que é 0,06 litros. Aqui os dois dados estão em litros. Então, eu tive que adicionar 0,42 litros, ou 420 ml de água que eu precisei adicionar, tá? Cuidado com o que ele pede aqui no enunciado. Na questão 2. A 100 ml de solução 0,5 molar, que é 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico, adicionou-se 400 ml de água. Qual vai ser a concentração final em mol por litro? Então, eu tenho aqui um volume inicial, que é 100 ml. Eu tenho uma concentração inicial em molar, né, que é meio mol por litro. E ele falou que adicionou 400 ml, foi o que ele adicionou. Ele quer saber a concentração final, a fórmula da diluição é essa, a molaridade inicial, que é 0,5, vezes o volume inicial, né, que é 100 ml, a concentração final, que é o que ele quer, e o volume final. O volume final é o quanto eu tinha, mais o quanto eu adicionei, né? Se eu tenho 100 ml e eu coloco 400 de água, o final eu vou ter 500 ml, ou meio litro. Aqui, cuidado, se eu estou trabalhando com ml, perdão, se eu estou trabalhando com mol por litro, eu não posso fazer a conta com ml, tá? Eu preciso colocar na mesma unidade. Então, eu já converti para litro aqui, e 500 ml eu converti para litro, dando meio litro. Tá? Então, aí é só matemática. Faço essa multiplicação, vou isolar o mf, né, que é a molaridade final, vou jogar o meio litro para lá, dividindo, corto aqui, ó, vai dar 0,1 mol por litro, a molaridade final, tá? Aqui no final eu acabei colocando como é que é o volume final, né? A soma do que tinha mais o tanto que eu adicionei, tá? Questão 3. Qual o volume de água deverá evaporar de 600 ml de solução a 0,1 molar de glicose, tal que a concentração aumente para 0,3 molar? Então, eu tenho um volume inicial de 600 ml com uma concentração inicial de 0,1 mol por litro. E aí, a minha concentração final vai ser 0,3 mol. Repara que ficou mais concentrado, né? Para ficar mais concentrado, eu preciso retirar uma quantidade de solvente, que no caso aqui provavelmente, ele fala
que aqui é a água. Então, quanto de água que eu vou ter que tirar? Fórmula da diluição. Molaridade inicial, que está aqui, 0,1 mol por litro. Volume inicial, 600 ml. Igual molaridade final que ele me deu, 0,3. E o volume final que eu preciso para comparar quanto de água perdeu, quanto de água, né, foi evaporado. Então, cuidado. Aqui está em ml, aqui é mol por litro. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Vou converter esses 600 ml para litro, dando 0,6 litros. Então, vou multiplicar e vou isolar para fazer a divisão, né? Multiplico aqui, divido por 0,3. O meu volume final vai ser 0,2 litros ou 200 ml. Então, a pergunta que ele faz é quanto de água vai evaporar. Ele não pergunta qual é o volume final. O que você descobre usando a fórmula da diluição é o volume final, 200. Mas o quanto que precisou evaporar? Bom, eu tinha 600. Para 200, eu precisei evaporar de água 400 ml, tá? E a questão 4. Olha a questão 4. Como deverá ser diluída uma solução para que a concentração diminua de 1 mol por litro para 0,2 mol por litro? Eu não tenho volume inicial, eu não tenho volume final. Então, mesmo assim, eu vou trabalhar com a minha fórmula. Molaridade inicial é essa e a final é essa. A fórmula de molaridade, a gente já sabe, é o produto aqui igual ao produto no final. Qual a molaridade inicial que eu tenho? 1 mol por litro, vezes o volume inicial, igual à molaridade final, 0,2, vezes o volume final. Então, eu vou isolar. Quem tiver com valor, eu vou jogar para um lado, quem não tiver, eu vou jogar para o outro, ó. Eu joguei o 0,2, como aqui está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E eu joguei o volume inicial, como está multiplicando aqui o 1, ele vai para lá dividindo. Então, a relação entre o volume final e o volume inicial é essa, 1 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 5. A relação entre o volume final e o volume inicial, PF sobre VI, é 5, ou seja, eu preciso adicionar 4 partes no volume inicial. Por exemplo, vamos fingir que a gente sabe qual é o volume inicial. Vou chutar aqui um volume inicial de 1 litro. Então, chutei aqui o volume inicial de 1 litro e quero descobrir qual é o volume final para eu ter essa concentração aqui, né? O quanto de água eu vou ter que colocar para ter essa concentração. Multiplicando e dividindo, eu vou achar o volume final igual a 5 litros. Então, repara que a relação do início para o final dos volumes é 5 vezes. Ou seja, eu preciso a essa quantidade inicial de 1 litro adicionar a ela 4 partes dela. Se ela é uma parte, eu preciso adicionar 4 partes delas. 4 partes de 1 serão 4 litros. Então, essa é a relação entre o volume final e o inicial. Eu tenho que diluir ele em 4 partes, tá? Depois, a gente viu as questões sobre misturas de soluções. E aí, vocês precisam tomar muito cuidado para não confundir as questões de misturas com as questões de diluição. Você tem que ler o enunciado com bastante atenção para verificar que tipo de problema que ele está tratando, tá? Então, olha esse aqui. Da Sesgran Rio, né? Ele me deu lá a questão, ele nem me deu enunciado escrito, ele já me deu o problema em ilustração. Eu tenho um volume aqui, uma solução A, que eu vou chamar de A, e eu tenho uma solução B. E aqui é a solução final, né? Aqui fica bem óbvio que eu tenho uma mistura, né? Eu tenho uma solução A de concentração 0,15 e volume 200 ml. E uma solução B de volume 0,30 é a molaridade, e o volume 100 ml. Eu estou pegando uma a outra e estou adicionando uma a outra, estou misturando elas. No final, o que eu tenho? Uma molaridade que eu não sei, mas eu preciso descobrir, e um volume final que é só somar as duas primeiras, né? Então, aqui fica evidente que eu não estou trabalhando com diluição, eu estou trabalhando com mistura de soluções. Ele quer saber o valor de X. O que é o valor de X? É a molaridade final, né? Qual vai ser a molaridade resultante da mistura das duas soluções? Vamos calcular. Aqui está a nossa fórmula de mistura de soluções, ó. MF
que é a molaridade final, vezes o volume final, igual a molaridade da primeira, vezes o volume da primeira, mais a molaridade da segunda e o volume da segunda. Então, é só prestar atenção e substituir os valores, ó. X, que é o meu MF, vezes 300 ml, igual a MA, que é a primeira, que é 0,15 mol por litro, vezes o seu volume. Então, eu preciso fazer primeiro isso aqui, mais a molaridade de B, que é 0,30, vezes o volume de B, que é 100 ml. Aí, qual o cuidado você tem que tomar? Quando eu trabalho com mol por litro, eu não posso multiplicar por ml, senão a conta dá toda errada. Preciso converter esse ml para litro. Ah, Luciane, por que você não fez direto? Porque vocês sempre se esquecem. Então, se você quiser fazer direto, ok. Mas eu sempre gosto de mostrar para vocês não esquecerem de fazer na hora da prova, tá? Então, aqui, ó, agora sim eu posso multiplicar 0,2 litros por 15 e 0,30 por 0,1. Fiz essa multiplicação aqui, vai dar 0,030 mais, e aqui também dá o mesmo valor, 0,030 mol, né? Então, somando esses dois valores, eu tenho 0,06 mol, isolo X, jogo para lá dividindo, eu vou achar a molaridade da solução resultante em 0,2 mol por litro. Se a gente olhar aqui, ó, 0,2 mol por litro vai ser a letra C. E na questão 2, a gente tinha lá, ele diz assim, ó, foram misturados 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 2 mol por litro. Então, aqui eu tenho a minha primeira solução, nessa situação aqui. Com 500 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio também, ou seja, mesmo soluto, de concentração 5,85, que é essa segunda aqui, a minha B. Eu desenhei para a gente entender melhor, tá? A concentração final será D. Então, ele quer a concentração final da minha solução resultante, né? Aqui não é M, não é CF, é molaridade final. Ele quer saber a molaridade final, porque as opções, tudo me dá em mol por litro, tá vendo? Então, o que ele pede é a molaridade final, mas o princípio é o mesmo. Então, vamos lá. Qual é o problema? O problema é que ele, na solução A, me dá 2 mol por litro. E na B, ele me dá 5,85 gramas por litro. Aqui, ele me dá a concentração comum. Então, eu preciso converter essa concentração comum para mol por litro, para molaridade. Porque eu não posso colocar aqui molaridade na de A, né? Que são 2 mol. E aqui na de B, colocar concentração comum. Eu não vou conseguir fazer essa conta. Eu preciso, então, converter esse 5,85 gramas por litro para mol. Como é que eu faço isso? Usando lá o dado da minha massa molar, né? Do NaCl, que ele já me deu 58,5. Então, 58,5 gramas de NaCl tá para 1 mol. 5,85 tá para X. E aí, como andou só uma casa, a gente vai ver que o número de mol é 0,1 mol. Ou seja, 5 gramas, 5,85 gramas de NaCl é 0,1 mol por litro de NaCl. Fiz a conversão. Agora sim eu posso pegar essa fórmula e fazer a substituição. Ó. Então, MF, que é o que eu quero descobrir, é X, vezes o volume final. O volume final é a soma do primeiro mais o segundo. 200 com 500 me dão 700 ml. Modalidade de A, que eu trabalhei essa aqui como A. Eu tenho 2 mol por litro vezes 200 ml. Eu preciso primeiro fazer essa conta, o produto vem primeiro, né? Mais a modalidade de B, essa aqui que eu chamei de B, que é né, 0,1 mol por litro vezes 500 ml. Depois eu faço essa. Qual o cuidado aqui, ó? Se aqui tá em ml e aqui tá mol por litro, eu preciso converter, botar todo mundo na mesma unidade. Então, foi o que eu fiz aqui embaixo. Botei o ml para litro somente. Então, eu vou fazer esse produto e esse produto. Olha como é que fica. 0,4 mol mais 0,05 mol daqui, né? Agora, eu posso somar e eu posso jogar o 0,7 ml para o outro lado, isolando o X, que é a molaridade final, fazendo aqui né, a razão, a gente vai achar 0,64 mol por litro, tá?
É bom vocês já deixarem, na hora da prova, da avaliação, deixar uma calculadora separada, né, na mesa, para vocês irem fazendo as continhas, tá? Beijinho, até semana que vem.